A primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de liberdade de um homem condenado a 8 anos de prisão por ter beijado uma criança de 5 anos de idade. O julgamento, que em dezembro do ano passado tinha sido suspenso com o pedido de vista do ministro Luiz Fux, foi retomado nesta terça-feira. O ministro negou o pedido de liberdade. Segundo o processo, a vítima, uma criança de 5 anos, contou em depoimento que foi beijada pelo homem e depois levada para um local isolado. Em primeiro grau, o homem foi condenado a 8 anos de prisão por estupro de vulnerável. Decisão que foi reformada em segunda instância para contravenção penal com pena de 5 anos. Diante da gravidade do caso, a primeira turma do STF manteve a prisão do homem e negou o pedido de liberdade. Outro caso que teve o julgamento retomado foi uma reclamação feita por uma mulher aprovada para o cargo de juíza do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo em 2017. Segundo o processo, ela perdeu a pontuação da prova de títulos em razão de mudanças nas regras do concurso aprovadas pelo Conselho Nacional de Justiça. O relator, ministro Luiz Fux, e o ministro Alexandre de Moraes já tinham votado para não seguimento da reclamação. No julgamento desta terça-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso divergiu. Uma pessoa só afetada, que tinha sido aprovada e perdeu a vaga. Eu acho que este é um caso em que o devido processo legal imporia a oitiva da parte que foi prejudicada pela decisão do CNJ. Voto que foi seguido pelos ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. Por maioria, a primeira turma julgou que o processo de seleção do concurso público seja reavaliado pelo CNJ. Ao meu lado, a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que também acompanhou a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Expulsão de estrangeiro foi assunto discutido hoje, mas, se não me engano, não chegou a ser concluído, né? Tratava-se de um habeas corpus que teve um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, logo depois que o ministro Alexandre de Moraes apresentou o seu voto vista. O julgamento já havia sido iniciado anteriormente, quando o ministro Marco Aurélio já havia votado e entendido pelo deferimento da ordem para manter esse estrangeiro aqui no território brasileiro e não permitir que ele fosse expulso por um decreto do presidente da República nos termos da legislação em vigor. O ministro Alexandre de Moraes, na sessão de hoje, disse que talvez fosse o caso de aplicação da súmula 691, que é aquela que impede que o Supremo analise o pedido de habeas corpus, porque ele é interposto contra uma decisão monocrática de decisão do ministro do STJ, que teria negado a liminar. Mas, nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes disse que havia uma excepcionalidade e que, portanto, mereceria a intervenção da turma. No caso, ele disse que a nova legislação que regulamenta os processos de expulsão, a Lei da Migração de 2017 e que revogou o Estatuto do Estrangeiro, que regulamentava a matéria anteriormente, prevê que a necessidade de que, para que o estrangeiro não seja expulso, então prevê como um requisito, um obstáculo para que a expulsão aconteça, o fato dele ter filho brasileiro sob a sua dependência econômica ou uma dependência socioafetiva. E foi nesse ponto exatamente que houve a inovação da legislação. E não importa também, o ministro destacou, o que havia na legislação anterior, a data do fato e o momento da expulsão. Então, para o ministro, os documentos que foram trazidos no habeas corpus confirmam a existência de uma dependência socioafetiva entre o filho brasileiro e ele e, portanto, não poderia ser colocada em prática a portaria do Ministério da Justiça que determinava, portanto, a sua expulsão, já que ele foi condenado e cumpriu pena aqui no Brasil por tráfico de drogas. O julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, alegando que existe um precedente dele na própria corte e que ele quer analisar um pouco melhor os documentos trazidos nesse habeas corpus, porque entende, já sinalizando de uma certa forma, mas que ainda vai trazer o caso para uma discussão, que talvez o Ministério da Justiça devesse analisar esses documentos e não o Poder Judiciário determinar de uma forma mais impositiva. Mas o julgamento suspenso deve retornar esse tema à primeira turma. Trazendo aqui um outro assunto rapidinho, Karina, o uso de algemas já foi discutido aqui no Supremo Tribunal Federal, mas hoje ele chegou às possibilidades de uso de algemas, né? Mas hoje ele chegou em cima de um caso específico.
Exatamente. A defesa, aqui no caso, tratava-se de um recurso contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator de uma reclamação, em que se buscava anular o julgamento efetuado no Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, que teria condenado um ex-policial acusado de fazer parte da milícia no Rio de Janeiro, de alta periculosidade, e que buscava, de uma certa forma, a anulação desse Tribunal do Júri, porque ele permaneceu algemado durante toda a realização do Tribunal do Júri. Para o ministro Alexandre de Moraes, o relator, que acabou sendo seguido pelo ministro Luiz Roberto Barroso e ministra Rosa Weber, a excepcionalidade do uso da algema foi justificada em ata pela juíza em razão da alta periculosidade do réu. Ele, inclusive, teria sido transferido para uma penitenciária um presídio de segurança máxima em Rondônia e teria sido trazido para o Rio de Janeiro apenas para o julgamento porque havia um risco ou de fuga ou de resgate e além de uma ficha de antecedentes muito extensa, enfim. Um réu de alta periculosidade que, se não algemado, colocaria em risco a segurança de todos que estivessem no plenário. A defesa alegou que isso seria um constrangimento, de uma certa forma induziria os jurados a uma condenação, mas a maioria que já está se formando vem no sentido de manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes e manter o julgamento do Tribunal do Júri. O ministro Marco Aurélio divergiu. Julgamento deve ser retomado com voto vista do ministro Luiz Fux, que quer analisar melhor os precedentes que levaram o Supremo à criação da súmula vinculante número 11, que é a súmula que se alega ter sido violada, e aí a busca pela anulação do Tribunal do Júri. Muito bem, amanhã é quarta-feira, de sessão aqui do Supremo, eu encontro com você no Jornal. Até amanhã. No final da tarde, combinado.